O presidente Lula acaba de soltar mais uma frase inacreditável sobre economia. Segundo ele, se o preço da comida está alto, a solução é simplesmente não comprar, como se quem está passando fome tivesse essa opção. Mas isso não é tudo. O governo dele está gastando bilhões, aumentando impostos e piorando ainda mais a economia. Hoje, vamos mostrar como essa política desastrosa está destruindo o poder de compra do brasileiro e o que realmente precisa ser feito para baixar os preços da comida no Brasil. Recentemente, Lula afirmou que, se alguém vai ao supermercado e acha um produto caro, basta não comprá-lo. A ideia de que, se as pessoas deixarem de consumir, o preço automaticamente cai pode até funcionar para produtos supérfluos, mas não para alimentos básicos. O primeiro problema é que nem todo mundo pode simplesmente deixar de comprar comida. Alimentos não são um luxo, são uma necessidade. Quem é pobre não pode esperar os preços baixarem para poder comer. O segundo problema é que os preços não estão altos apenas por uma questão de oferta e demanda. O custo de produção também aumentou. Produtores enfrentam alta carga tributária, preços elevados de combustíveis e energia e desvalorização do real. O terceiro problema é que a inflação, que faz os preços subirem, é diretamente influenciada pela própria política do governo Lula. O aumento excessivo de gastos públicos gera um rombo nas contas do país, forçando a necessidade de mais arrecadação e prejudicando a economia. Por que os alimentos estão tão caros? O aumento dos preços dos alimentos não acontece por acaso. Existem 3 fatores principais que explicam essa alta. O primeiro fator é a inflação causada pelo governo. Quanto mais o governo gasta, mais ele precisa de dinheiro. Como ele não produz nada, suas opções são aumentar impostos ou imprimir mais dinheiro. O resultado é o aumento da inflação, o que reduz o poder de compra do brasileiro. A dívida pública já ultrapassa 7 trilhões de reais, e essa irresponsabilidade fiscal impacta diretamente o bolso da população. O segundo fator são os impostos sobre os alimentos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. No preço de produtos como arroz, feijão e café, mais de 20% do valor que o consumidor paga é imposto. Se os impostos fossem reduzidos, o preço cairia automaticamente. O terceiro fator é a burocracia e os gastos desnecessários do governo. Em vez de cortar despesas e facilitar a produção, o governo continua gastando bilhões com viagens, salários de funcionários públicos e estatais ineficientes. Enquanto isso, o cidadão comum tem que lidar com preços cada vez mais altos. Exemplo do café e outros alimentos. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas o preço do café para o consumidor continua subindo. Isso acontece porque o custo da produção está cada vez mais alto. O preço do combustível impacta o transporte, os impostos sobre a cadeia produtiva encarecem o produto e a desvalorização do real aumenta os custos de insumos. Isso não acontece apenas com o café. O preço da carne também disparou e o governo insiste em culpar os pecuaristas, dizendo que eles estão segurando os bois no pasto para aumentar os preços. Essa declaração ignora totalmente a realidade da produção agropecuária. O produtor não consegue simplesmente estocar bois indefinidamente. Existe um ciclo de engorda, questões sanitárias e um custo de manutenção alto. O problema real da alta da carne está no custo dos insumos, na carga tributária e na desvalorização da moeda. Comparação com outros países, em muitos países os alimentos são mais baratos porque os governos interferem menos no mercado e incentivam a produção. Nos Estados Unidos, em muitos estados, os alimentos básicos têm impostos reduzidos ou até mesmo zerados. No Brasil, cada produto que chega ao supermercado já passou por uma cadeia de tributação absurda, elevando o preço final. Na Austrália, o governo incentiva a produção agrícola e evita criar novas taxas. No Brasil, toda nova política econômica vem acompanhada de aumento de impostos. Essas diferenças mostram que o problema não é o produtor nem o empresário, mas sim o modelo econômico adotado pelo governo. Se o governo realmente quisesse reduzir o preço dos alimentos, algumas medidas deveriam ser tomadas imediatamente. A primeira medida é reduzir os impostos sobre a produção e o transporte. Quanto menor a carga tributária, menor o preço final para o consumidor. A segunda medida é diminuir os gastos públicos. Isso reduziria a inflação e traria mais estabilidade para a economia. A terceira medida é abrir o mercado para mais concorrência. Quanto mais produtores atuando no setor, menor será o preço final dos produtos. A quarta medida é facilitar o acesso ao crédito para os agricultores.
com menos burocracia e taxas mais baixas, a produção pode ser expandida sem repassar custos altos para o consumidor. A quinta medida é privatizar estatais ineficientes que geram déficits bilionários. Empresas públicas que operam com prejuízo pesam no orçamento e forçam o governo a aumentar a arrecadação com mais impostos. Se essas medidas fossem adotadas, os preços dos alimentos poderiam cair de forma natural e sustentável. Mas o governo prefere continuar gastando, aumentando impostos e tentando culpar empresários e produtores pelos problemas que ele mesmo criou. O governo Lula continua gastando dinheiro público sem controle, aumentando impostos e dificultando a vida de quem trabalha e quer comprar comida sem sofrer. E ainda tem a cara de pau de dizer que a solução é simplesmente não comprar. Se você acha que essa política está errada e quer que mais pessoas saibam a verdade, compartilhe este vídeo. Precisamos mostrar para o Brasil o que realmente está acontecendo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você acha da alta dos preços dos alimentos no Brasil.